Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis. E hoje estamos aqui com Lucas Trevisol. Lucas Trevisol é diretor industrial da Carton Pack, ele é administrador por formação e tem MBAs em gestão empresarial e gestão Lean. Atua na melhoria da eficiência, qualidade e competitividade industrial. Então, eu tenho o prazer de receber Lucas, meu colega, companheiro e grande amigo também, posso dizer isso, né, Lucas? Claro. Estamos juntos aí na Carton Pack há alguns anos, né? E desenvolvendo um excelente trabalho. Então, eu tenho o grande prazer de ter aqui comigo hoje. Obrigada, Lucas. Muito obrigado, Pano. E tenho certeza que vai ser bem bacana essa conversa aí, como a gente sempre tem, né? É isso aí. Seguimos uma conversa que temos no dia a dia, mas aqui ao Isso vivo, aí. então, para as pessoas poderem nos acompanhar, né? E hoje o tema que a gente traz para o debate é o tema da gestão inteligente, Uhum. que é, digamos, a temática do nosso podcast, né? Ele conecta a sustentabilidade e a gestão, e eu denominei ou chamei, né, de gestão inteligente, essa gestão que tem essa conexão profunda com a perpetuidade dos negócios, né? Então eu gostaria de iniciar, Lucas, te pedindo para que tu dê a tua visão sobre o que seria uma gestão inteligente. Assim, qual seria o conceito, né? Se a gente pudesse dizer que existe um conceito sobre gestão inteligente, né? Na tua visão e no teu formato de liderança. Bom, tem uma citação que eu gosto muito, que é do Abílio Diniz, né? Que ele diz que gestão é simples, são pessoas e processos. Logicamente, a complexidade ela mora ali nos processos e nas pessoas, né? Quando a gente fala de processos, né? A gente está falando de gestão, a gente está falando de processos. Os processos até eles são relativamente simples porque eles podem ser organizados, estabelecidos no dia a dia, né? Mas eles sem dúvida são parte fundamental de uma boa gestão. Mas o grande segredo para mim está nas pessoas. Quando a gente fala de pessoas, né, a gente tem que enxergar a individualidade. E a individualidade, quando a gente fala, pelo que eu entendo, né, a gente fala dos talentos que as pessoas têm. Olhando para uma gestão inteligente de um negócio, logicamente as pessoas que estão trabalhando nesse negócio têm que ter uma conexão com o propósito do negócio, né? Pelo menos deveria ser assim. Então, se a pessoa já tem uma ligação com o propósito do negócio, cabe a nós, como líderes, né, como gestores, conseguir identificar esses talentos, que convenhamos, né, não é uma tarefa fácil, para colocar essas pessoas nos lugares certos, para que elas consigam explorar o máximo os seus talentos, né? Então, estabelecendo bons processos, né, com as pessoas com os seus talentos, né, colocados nos lugares corretos, vamos dizer assim, os resultados vão ser bons, e aí você vai ter a sua gestão considerada como inteligente, se é que a gente pode falar dessa forma, tá bom? Acho que é por aí. Não, tá bem entendido. E, Lucas, hoje na Carton Pack, tu entende que existe essa aplicação de uma gestão inteligente? Tu, como diretor industrial, né, e tendo no teu guarda-chuva uma quantidade importante de colaboradores, né, Uhum. divididos em duas unidades ainda, que o desafio é ainda maior, né, Lucas? Nós temos a distância como um elemento, uma pimentinha aí, né, nesse desafio de uma gestão inteligente, né? É, Isso acontece na prática? Tu sente que isso acontece e tu tem digamos, a convicção de que o teu perfil ou, enfim, o teu modelo de gestão está conectado com isso? A convicção eu tenho, sem dúvida nenhuma, né? Gosto sempre de falar, de trabalhar com a verdade, né? Então, se eu não estiver conectado com isso,
o trabalho ele não tem bases para poder ser bem desenvolvido, né? A Carton Pack, ela tem todos os desafios como qualquer empresa, né? A gestão de pessoas e não olhando somente pela questão que às vezes tem aquele viés, né? Dizer, não, é muito difícil trabalhar com pessoas. Eu acho que não é bem assim. É que às vezes a gente quer impor as verdades ou as coisas para as pessoas, né? Eh, eu entendo que aqui é muito importante, aqui a gente começa a falar de cartão pack, que as pessoas têm que entender o porquê das coisas. Quando as pessoas entendem o porquê e aquele porquê faz sentido para ela, você começa a ter o teu caminho facilitado. E então, a gestão na Carton Pack, assim como eu entendo que a gestão para todas as empresas, ela tem todos os desafios do seu dia a dia. Existem desalinhamentos, existem alinhamentos, né? Isso faz parte. Agora, nós como líderes, a gente tem que estar muito atento a tudo isso no dia a dia e conseguir fazer essas conduções dos desafios no dia a dia, né? Eu entendo que sim, a Carton Pack tem uma gestão inteligente, né? E isso tem que ser desenvolvido e estimulado e trabalhado dia a dia. E para isso nós temos também excelentes ferramentas lá. Perfeito. E se a gente fosse falar, assim, em metodologia, Uhum. tecnologias, enfim, na tua percepção, existe alguma coisa que a gente possa citar, dos teus exemplos práticos ou do que tu acompanha do mercado, assim, que pudesse auxiliar, né, como mecanismo de apoio a uma gestão inteligente? Claro. Olha só, todos esses conhecimentos, técnicas, eles são ferramentas. O que eu acredito muito? Que a gente pode dar essas ferramentas para as pessoas, né? E fazer elas entenderem o quanto isso pode ser importante, você ter a ferramenta correta para apertar o parafuso correto, né? Eh, tem um exemplo, eu acho que isso aqui vai ser bacana a gente citar por aí, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, a gestão da mudança, as inovações são coisas complexas. E na verdade não é bem assim, né? As principais melhorias que a gente vê são em pequenas coisas. E elas acabam tendo um efeito multiplicador muito interessante. Um exemplo que eu posso citar, eu gosto muito de números, né? E trabalhar com números, eu observei que a gente estava com um consumo de tinta um pouco mais elevado, né? E aí eu peguei os números acompanhando por quanto estava consumindo de tinta por folha, e aí eu fui lá no Gemba, como se fala, no Lean, né? Fui lá no local onde as coisas acontecem para entender o que estava de fato acontecendo. E conversei com as pessoas que estavam lá com a mão na massa, mas não no sentido de eu descobrir e ser o dono da ideia. Muito pelo contrário. Eu peguei os dados, mostrei para as pessoas que trabalham naquele local lá para entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Sabe, Pamela, isso teve um efeito muito interessante, né? Porque você vê que a solução está nas pessoas. E eu mostrei para eles os dados, né? Ajudei com algumas técnicas, mas a resposta estava com as pessoas. O efeito ele foi muito positivo e dali surgiram inovações no processo. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante a gente estar acompanhando o dia a dia, né? A gente ter ferramentas para também poder emprestar ou dar essas ferramentas para as pessoas, né? Mas quem vai usar de fato são aqueles que estão envolvidos diretamente no processo. Então, o nosso papel como liderança é poder estar junto com as pessoas e acender essa chama nelas, né? Mostrar para elas os caminhos para eles tomarem as decisões no seu dia a dia, baseado na firmeza de propósito que a gente tem no grupo e olhando para os valores da empresa, para ver se aquelas decisões estão de acordo com os nossos valores. Uhum. É bacana essa tua situação, esse teu exemplo que tu trouxe, Lucas. E isso me faz lembrar muito, assim, um pouco, assim, da nossa história como empresa, né. Eu acho que a Carton Pack tem não vou chamar de peculiaridade, porque eu estaria sendo muito, enfim, muito pequena para Uhum.
para achar que a gente tem isso como peculiaridade e outras empresas não têm. Mas nós temos muitas pessoas que se desenvolveram, que aprenderam, que trilharam toda a sua jornada profissional Uhum, dentro da Carton Pack, uhum, né? E consequência disso é que a gente tem uma característica de aprender juntos, uhum, né? E se nós temos uma ausência de uma gestão inteligente, que eu chamo, que é justamente a gestão que ela não tem todo o conhecimento, toda a técnica, e não é disso que se refere, é de saber utilizar as pessoas certas, é de saber conduzir os caminhos, é saber abrir os caminhos, né, que a gente, de fato necessita, né. Eh, Se nós não tivéssemos essa condição como uma verdade, se a nossa liderança, eu estou falando agora todas, né, as lideranças da Carton Pack, não tivessem esse perfil, que eu estou aqui chamando de gestão inteligente, esse caminho de construção ele não seria possível, porque nós iríamos necessitar de novos profissionais com outros conhecimentos, com outras, habilidades já vivenciadas, porque nós estaríamos estagnados internamente. E isso não é uma verdade, né, a gente vê constantes evoluções, inovações, inclusive de processo, de produto, baseado nisso, nessa construção coletiva, né, na junção de informações, na tentativa de entender os processos e de ter uma liderança que dê apoio e dê caminho para que essas pessoas possam, refletir e trazer para a mesa coisas que eventualmente em outros lugares não é ouvido, né, uhum, e não é compreendido também como algo positivo, né. uhum, Então, aqui só compartilhando um pouco mais a respeito do exemplo que tu deu, eu vejo que isso se aplica em todas as áreas, né. E esse talvez é o nosso perfil de gestão. E esse perfil de gestão, ele foi também construído dentro da empresa, né, porque uhum, afinal nós nos construímos como líderes dentro, do negócio, da uhum, empresa, né. E com certeza tivemos, inspirações para isso, né uhum, que estão muito conectadas com a origem do negócio, com o perfil, da formação do negócio, né, do CEO, né, e todo o resto dos ex, sócios e também fundadores, né. Então, a gente tem a oportunidade de ter um terreno fértil para que a gente desenvolva uma gestão diferenciada, não técnica e específica, né. Nós somos o que a gente chama internamente multidisciplinar, uhum, né. E aí isso gera um ambiente, muito possível de criações, né, intrasetores e entre setores, né. Então eu acho que esse ponto é bem interessante, assim, e como eu disse antes, talvez uma peculiaridade da Carton Pack, né, e que a gente fomenta ela diariamente com o envolvimento das equipes, né. E aí a gente tem vários temas que a gente pode citar como exemplo, a própria sustentabilidade a gente pode citar como exemplo, de uma formação interna, onde as equipes se juntaram, se uniram e a gente fomentou esse caminho para que a gente pudesse, desenvolver isso e chegar onde a gente chegou, né. Mas nada disso se sustenta sem que a gente tenha práticas como essa que tu tá citando, né, de dar as ferramentas adequadas e de propiciar esse ambiente, né. Mas evidente, né, Lucas, que quando a gente está falando de gestão, a gente está falando também de uma construção evolutiva, né, uhum, que afinal a gente não vai ter gestão se a gente não tiver, um caminho de evolução. uhum. E como que a gente pode dizer, assim, para aqueles que estão nos ouvindo e gostam desse tema e ficam curiosos com isso, como a gente faz para acompanhar essa evolução, né? Uhum. O que que tu pode citar para a gente, assim, dentro do teu escopo, assim, de trabalho, desenvolvido, como que é o teu acompanhamento para ver se realmente, assim, a tua gestão inteligente está sendo aplicada e está gerando resultados positivos no caminho, né? Uhum. Então, o que que são as métricas? Quais são, talvez, os indicadores de acompanhamento? Ou como são os teus enfrentamentos junto às equipes para que a gente consiga ter esse processo de evolução acontecendo? Certo. Eh, eu vou começar por aqui. A Carton Pack, ela tem pessoas que trabalham na Carton Pack, que
estão conosco há bastante tempo. Nós temos uma característica de longevidade de pessoas que se conectam conosco, né? E o que é muito legal de ver é que essas pessoas se reinventam. Então, uma vez eu vi um exemplo que era de que dentro de um questionamento, né, que uma pessoa disse que tinha, numa determinada empresa, 20 anos de experiência numa determinada função, né? E a pergunta que foi feita a ela é que se era 20 anos de experiência de fato ou se era 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Então, o que que a gente vê na Carton Pack? Um processo de reinvenção diária, né? Eh, e isso, como você bem falou, tem muito do DNA do que vem da Carton Pack, né? Então esse aí é um ponto bem interessante. Como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Acho que é estimular as pessoas a se reinventar. E quando a gente fala de métricas, logicamente nós estamos numa indústria que precisa de resultados e tudo mais, né? Então, as principais métricas que a gente acompanha são o resultado, né? As de resultado, então a gente fala de EBIT, a gente fala de ROI, a gente fala de métricas relacionadas a resultado. Porém, por trás dessas métricas, existem muitos outros KPIs que são trabalhados no dia a dia, né? E quando a gente fala dos KPIs, eles estão ligados também a resultado, seja por diminuir quebra, aumentar a produtividade, né? Então aqui é interessante que a gente está falando de resultado, mas o resultado, como o próprio nome já diz, ele é consequência de algo. E é aqui que mora o segredo. Mora o segredo porque quem gera o resultado são as pessoas, né? Com bons processos, que a gente volta lá no início da nossa fala. Então, as métricas que a gente acompanha são de resultado, mas o resultado é consequência de ações que são feitas lá no dia a dia, né? Nas pequenas ações que geram um grande resultado. E se a gente for pensar, nos pilares de sustentação, Lucas, para que a gente consiga executar uma gestão inteligente, Uhum, né. Eu acho que, assim, bons insights que tu já trouxe até na tua própria fala, é que pessoas é um pilar essencial, né. uhum, Mas as pessoas precisam de outros elementos, uhum, né, que são, por consequência, pilares, então, para esse que seria, um elemento relevante, né, dentro de uhum, uma gestão inteligente, né. Eu acho que seria bacana a gente expor, Lucas, que nos últimos anos eu acho que nós, eh, fizemos um processo de mudança bastante profundo na área de pessoas. uhum, E eu acho que quando esse processo começou a aflorar, quando a gente tomou consciência, né, eu diria, da importância disso e hã, do quão necessário, se faria essa mudança, a gente começa a aflorar para outras coisas também, e a gente começa a ter percepções diferentes sobre o nosso próprio negócio, né, a uhum. gente começa a ver diferente o negócio. E então eu acho que seria bacana se tu puder contar, pra gente, assim, do ponto de vista, do teu envolvimento, porque foi e é muito, importante, né. Eh, o que que Como é que foi essa mudança, assim, de mindset? Como é que foi a gente fazer toda uma preocupação relacionado à área de gente e cultura, a uma adequação primeiro, da estrutura da área, Uhum. a uma adequação de trazer um olhar estratégico para essa área, inclusive com KPIs para a área, né, pensando a nível de planejamento estratégico. Eu acho que seria bacana contar um pouquinho sobre isso. Certo. Acho que passa por aqueles momentos de turbulência, né. E quando a gente tem esses momentos de turbulência, a gente se volta um pouco para introspecção, no sentido de buscar novamente a nossa essência. Porque quando a gente busca a nossa essência, a gente de novo tem um alicerce ali, tem uma boa base para você se manter no rumo, né. Penso que passa muito por aí, Pamela. E isso
algo que eu acredito muito, né, que é essencial para longevidade, né. Eh, Nada se cria, nada se constrói sobre algo que não é verdadeiro. Você pode até ter resultados momentâneos, mas isso não vai ser longevo e não vai ser sustentável. Então penso que nesse processo de mudança que nós tivemos, né, Pamela, foi extremamente importante ter essa base bem construída, para a gente poder, estar bem alicerçado para tomar as decisões. Então, penso que isso foi fundamental para a gente poder fazer esse passo, né, dar esse passo e continuar construindo a história do nosso negócio. E aí, né, Lucas, se a gente for, hã, se a gente for fazer uma análise crítica a respeito disso, nenhuma mudança é possível em nenhuma empresa, sem o apoio das suas lideranças Uhum. e do seu corpo mais estratégico e diretivo, né. Sim. E assim, esse também é um outro ponto que eu acho bacana, poder contar que digamos, o corpo estratégico da Carton Pack, sempre teve muito presente as mudanças. Uhum. Sempre apoiou essas mudanças, né, e por Uhum. sorte nós temos esse caminho e esse terreno fértil para promover mudanças, né, sem que isso gere desconforto estrutural, né. Uhum. E claro que mudança traz desconforto, é evidente que sim, e isso em qualquer lugar, né. Mas ainda assim, se não tivéssemos o suporte, né, digamos assim, de toda a estrutura estratégica, certamente esse processo seria ainda mais difícil, né, mais desafiador, né. Então, eu acho que é um ponto importante, assim, de todo esse processo de mudança que a gente viveu, que está vinculado a pessoas, tem o suporte e tem a vontade de que aconteça, né. Uhum. Então foi valorizado o suficiente para a gente poder, de fato, implantar as mudanças que a gente estava visualizando como necessárias para Uhum. aqueles momentos, né. E algo que eu tenho muito presente para mim, é que as organizações, as empresas, como já diz a teoria, são organismos vivos, né. Uhum. E eles são vivos porque são as pessoas que fazem esse organismo, de fato, estar ali pulsante e executando o que, tá no seu DNA, no seu propósito, né. Então, eu vejo, assim, que a nossa gestão, que eu estou aqui chamando de gestão inteligente, ela tem este viés de mudança, esse viés de adaptação. E aí se eu for resgatar um pouco, assim, talvez de uma teoria um pouco mais específica, né, eu já falei sobre isso em outro podcast, nós temos uma capacidade de adaptação, que talvez isso esteja até vinculado a um diferencial da Carton Pack, né. Então, assim, uma dynamic capability, que é uma capacidade de estar constantemente adaptando às adversidades, sejam externas e também internas, né, nos dá essa possibilidade de ter uma gestão inteligente aplicada diariamente. Porque a gente entende, ou melhor, a gente faz reflexões, a gente entende, compreende, amadurece, vai, aplica e o processo se retroalimenta, né. Uhum. Então o modelo da nossa gestão inteligente é já com essa característica de constante melhoria, adaptação, mudança e processo de construção, né. Então eu acho que esse ponto, assim, nos dá insights até para outros negócios, né, e talvez é um dos pontos que a gente possa trazer, para outros negócios, é uma reflexão constante sobre como estamos, para onde vamos e por que estamos até aqui, né. Uhum. E onde então está o nosso porquê. E acho que tu já tocou nesse ponto do porquê, e eu me lembro que quando a gente começou a olhar, sobre a estratégia da Carton Pack, quando a gente começou a pensar sobre a estratégia do negócio, a gente partiu do porquê. Por que Uhum. que nós queríamos essa estratégia? Por que que o negócio teria que ter essa estratégia? Por que que as pessoas se conectariam com essa estratégia? Por que que o mercado se conectaria com essa estratégia, né? E aí a mudança também está linkada ao porquê. Sim.
se a gente não entender que existe um porquê que justifique essa mudança, ela não vai acontecer, né. Uhum, E esse porquê eu vejo que é muito presente na tua fala de gestão. uhum, Então eu acho que, assim, também seria uma coisa interessante tu contar um pouco, assim, como é o teu dia a dia com as equipes, né, e como é que tu faz elas se conectarem com esses porquês para chegarem nesse resultado, que certo. é o teu objetivo. Eu pergunto por que que elas estão fazendo aquilo. É brincadeira, né, Pamela? Mas é mais ou menos assim mesmo, Sim, tá? eu sei. Bom, tem uma linha de pensamento que eu gosto bastante, que é evidente, não é só desse cara, mas esse cara ele é um porta-voz disso também, que não sei se você conhece, que é o Jacob Petri, Uhum. né. O Jacob Petri, ele fala muito sobre essa questão de que os conceitos, os pensamentos, né, os conhecimentos, eles por natureza, eles já são velhos. E que a gente tem que entender esses conhecimentos como ferramentas e não como verdade. E ele defende que a gente tem que ter uma visão um pouco mais afastada desses pensamentos ou desses conhecimentos, que são gerados pelo pensamento, né, pela nossa mente, né? E ele fala que a gente tem que ter um nível mais elevado, que é um nível de consciência, porque os pensamentos ou a nossa mente consegue explicar o nosso corpo, mas a nossa mente não consegue explicar a nossa consciência. E então, a partir do momento que eu tenho essa consciência sobre os meus pensamentos, que eles são ferramentas, eu consigo ter um distanciamento e consigo executar as coisas melhor no dia a dia, né, e consigo escutar as verdades ou as verdades não, os conhecimentos dos outros, né, e poder colocar mais ferramentas na minha caixa. Bom, esse pensamento ele é um pouco complexo, né, de se falar e logicamente aqui já daria um tema muito grande, né, mas coloco também para as pessoas buscarem isso, né, e são coisas, assim, que eu gosto de trabalhar no dia a dia, né das pessoas entenderem o porquê elas fazem as coisas, porque isso também estimula elas a questionar os processos. A gente estava falando antes sobre longevidade, sobre reinvenção. Não adianta você trocar as pessoas, né, se você não tem nos corredores, vamos dizer assim, o DNA da reinvenção, da mudança, da adaptação que você falou, que cada dia mais é importante. Só que essa mudança, ela não pode estar ligada à alteração da tua essência. Então veja bem, aqui parece que é um tema contraditório, mas não é. A tua essência tem a ver com a tua consciência. E as posições, as ideias, elas têm a ver com os conhecimentos que são produzidos pela nossa mente. Então é importante a gente transitar, voltar para a nossa essência que está dentro de nós e saber que nós somos maiores em essência do que os nossos pensamentos, que as nossas ideias. Então a gente tem que ter esse afastamento para entender que, em essência, a gente não pode mudar, né? Porque afinal, se é nossa essência, é aquilo que a gente é. Então a nossa essência não muda, mas o meu pensamento, os meus conceitos, eles podem mudar. Então, é isso que vai te dar a sustentação para poder mudar, né, o teu conceito, a tua ideia, sem mudar a tua essência. Tem um caminho aqui que é complexo de se falar e de se pensar, né? Como eu falei, isso dá um podcast. Mas é um caminho que eu queria dar de dica para as pessoas para buscarem isso, e com certeza isso vai gerar excelentes resultados na gestão da equipe. E hoje, na tua gestão, tu aplica isso, Lucas? O pessoal às vezes me chama de doido, Pamela, porque às vezes eu entro nos assuntos, né, de questionamento e de buscar o porquê das coisas, né, então às vezes fica um papo meio de doido mesmo, né, mas eu gosto de estimular que as pessoas tenham esse pensamento vivo, né,
porque eu realmente acredito que a mudança se dá lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem. E não um ser inspirado que vem aqui e diz agora que vai ter as soluções para todas as coisas. Não é. Eu acho que a gente tem que dar as diretrizes no ponto de vista de qual é o propósito do negócio, que tem que estar ligado à verdade do negócio, né? É, praticar os valores no dia a dia, porque isso é o que vai dar o exemplo para as pessoas também tomarem as suas decisões no dia a dia, né? E colocar as pessoas para aplicarem os seus talentos nas posições corretas. Acho que aqui que tem um caminho que dá uma salada boa, sabe? Então, penso que a gestão passa muito por aí e é o que hoje, assim, eu procuro aplicar no meu dia a dia. Uhum. E Lucas, eu acho que também uma outra curiosidade que a gente podia trazer aqui, que eu vejo muita conexão, com o modelo de gestão da Carton Pack, tá vinculado à comunicação. Uhum. Comunicação é uma fragilidade, de muitas empresas, né, e também é da Carton Pack. Vamos lá, a gente tem que ser, honesto em dizer que sim, a comunicação é um grande desafio para todos Sim. nós, né, e especialmente para as lideranças, né, porque, muitas vezes a gente sempre está naquele passo de esperar que a comunicação aconteça. Uhum. Nós mesmos líderes, né, muitas vezes a gente também espera que outras coisas aconteçam para que a comunicação, vá a cabo, né, que ela de fato, vá adiante. E nós temos que vestir uma camisa da proatividade nesse sentido, né. Uhum. Então eu acho que eu gostaria que a gente, compartilhasse aqui, Lucas, que nós estamos com uma ação muito vinculada à comunicação, que traz esse elemento de fixação do porquê, Uhum. e de resgate das essências, do valor, do propósito, que é o Conversas que Embalam, né. Uhum. Então eu diria, Lucas, que esse também foi um projeto, idealizado por nós, né, e que por muito tempo a gente não teve a o preparo, né, não teve o discernimento de colocar em prática e que tu trouxe para nós, Uhum. com a verdadeira conexão com o que seria a conversa que embala, Uhum. né, que é trazer sim assuntos e temáticas que muitas vezes não são abordados, não são falados abertamente, né, é poder resgatar constantemente o que está dentro do conceito de gestão da Carton Pack, né, do conceito de estratégia da Carton Pack. Então eu acho que se tu puder compartilhar com a gente um pouco sobre o Conversas que Embalam, o que que são as tuas motivações para ter o projeto, como tem sido a receptividade, o como, o pós, né, evento, no seu dia a dia, acho que é um projeto bem bacana para a gente compartilhar. Muito bem. Bom, o Conversas que Embalam, ele é um projeto que ele surgiu da escuta. Então, ele surgiu de sugestões que a gente viu lá no nosso Innovation Week, não é mesmo, Pamela? De ter um espaço para as pessoas falarem. Então, a gente viu que apareceu isso aí e começamos a pensar de que maneira a gente ia fazer isso, né? Vamos pensar num lugar para as pessoas apresentarem seus projetos, como nós vamos fazer isso, né? E aí o Conversas que Embalam, ele tem um viés de escutar, né, as pessoas sobre os temas que estão nos nossos corredores e temas que estão vinculados ao nosso planejamento estratégico. Então, como é que funciona esse Conversas que Embalam, né? Ele é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Ele está rodando nas 2 unidades, né? Então, inclusive essa semana tivemos mais um aqui na unidade de Sapiranga, né? Então ele tem um tema que a gente vai abordar, um tema central, né? Para não ser uma conversa sobre temas aleatórios, não. Ele tem um propósito ali, ele tem um direcionamento, né? Então ele tem um tema para cada mês, né?
E aí, em cima desse tema, são feitas perguntas, né? Para que as pessoas coloquem as suas ideias em relação àquilo. Então, isso aí é muito rico. É, as pessoas têm a oportunidade de falar e a gente vê quantas oportunidades nós temos no dia a dia. Ajuda muito na comunicação, né? O efeito após o evento sempre, né? Ele é muito positivo porque as pessoas ficam comentando sobre o que foi falado, né? Sobre quais foram as perguntas que foram feitas, quais foram os questionamentos, quais foram os insights que elas tiveram, né? E o que eu percebo é que, via de regra, a gente tem uma participação maior das pessoas, né? Às vezes acontece, e já aconteceu conosco, né? De num primeiro momento ter uma participação grande, aí depois diminui um pouco e depois volta a crescer, né? Porque ele faz parte de um processo de maturação. Mas é um programa que eu tenho o maior carinho, acho que nasceu dessa escuta que é tão importante no processo de comunicação que você falou ali, né? Quando a gente fala de processo de comunicação, a gente tem que entender que a gente tem um emissor e um receptor, e o emissor tem que emitir a mensagem de maneira que o receptor consiga decodificar essa mensagem, né? Então, quando você adapta o teu discurso ao receptor e quando você escuta o feedback dele, você consegue melhorar e muito o teu processo de comunicação, né? É um espaço também, Pamela, que as pessoas usam para tirar dúvidas, para falar sobre as suas ansiedades do dia a dia. E isso é algo que eu me orgulho também da gente construir um espaço que as pessoas tenham liberdade para falar isso. Porque sempre tem aquele medo, né? Nossa, o que que eu vou falar para um diretor, para um gerente? O que que as pessoas vão pensar de mim, né? E quando a gente consegue criar esse espaço fértil para as pessoas se sentirem à vontade para comentarem o que quiserem, né? É muito bacana e gera uma transformação verdadeira. Então, nós temos vários frutos já do Conversas que Embalam, né, Lucas? E assim, quando nasceu o programa, né, dessa escuta que tu mesmo citou, também é importante destacar que nós não sabíamos exatamente como seria, né, ou como nós iríamos de fato viabilizar esse programa, né? E aí eu do lado de cá reporto a importância de ter um bom gestor, um bom líder para poder executar programas como esse, né, Lucas? Porque ele tanto pode ser muito positivo, como ele pode ser muito negativo, né? Sim. E aí, de novo, voltamos à gestão inteligente, né? Se o líder ele tem um viés de uma liderança inteligente, de uma gestão inteligente, ele tem já em si aquela habilidade de falar de temas diversos, de trazer sim mesmo que temas polêmicos surjam, conduções apropriadas, né? De poder perpassar por vários tópicos, né? Uhum. E sim de ter a habilidade de saber ouvir adequadamente o que surge lá, né? Uhum. Então, de novo, né? Todo programa que tem como um viés ser positivo para o ponto de vista da comunicação, ele tem que ser bem aplicado, caso contrário, ele vai ser extremamente danoso, porque a gente está falando de comunicação, que é, digamos, a maior ferramenta de conhecimento e conclusões, né? Uhum. Porque quando não comunicado, há dúvidas, quando comunicado, não há mais dúvidas, né? Uhum. E se a comunicação não for bem fluida, bem adequada, pode-se gerar ruídos importantes no processo, Uhum. né? Então, eu acho que esse feedback e esse insight é muito importante para quem eventualmente pense em estruturar ou se já tem o seu programa, pensar quem é que vai ser esse interlocutor, Uhum. Uhum. né? E isso talvez seja tão importante quanto o programa em si, né? É ter um interlocutor adequado para que isso aconteça e com o propósito adequado, que quando o interlocutor tiver um propósito com aquela interlocução,
meio caminho andado, ou mais de meio caminho andado, né? A gente tem aí a grande efetividade disso, e é o que está acontecendo no nosso caso, né? Então, nós somos muito felizes também pela tua contribuição nesse grande projeto, né, Lucas, que a gente começou a desempenhar e que vamos levar ele adiante, certamente. Uhum. Eu acho que aqui eu gostaria um pouco que a gente falasse um pouco de tendências, né, Lucas? Acho que nós estamos vivendo um momento, aliás, eu nem posso dizer que nós estamos vivendo um momento, porque já faz bastante tempo que esse momento está aqui e não é um momento, porque ele não vai ser passageiro, ele vai perdurar. É o grande acesso a tudo e a muitas informações, né? Então, quando a gente está falando de gestão, há uma grande intensidade de dados, informações, e conclusões, inclusive, porque as pessoas hoje, elas já trazem a conclusão para a mesa, né, enquanto que talvez até pouco tempo atrás existia todo um processo de construção, né. Vamos levantar as informações, vamos trabalhar em cima das informações, vamos tirar conclusões e aí vamos aplicar o que seria as condições. Hoje não, né. A gente sabe na aplicação do dia a dia que quando a gente falar, se está apenas a problemática a ser resolvida, o problema já está resolvido, porque ele já vem com a solução junto na mesma fala, porque todo mundo gera conclusões constantemente a respeito de tudo, né. E isso é um grande desafio para os líderes, né, Lucas, Uhum. porque à medida em que, o acesso ele é abundante e nem sempre qualificado, Uhum. porque esse também é um grande ponto a ser dito, né, que a informação, o acesso da informação, ela nem sempre é positiva, Uhum. né, depende de quem está fazendo esse acesso e de como está tratando essa informação. Passou a ser um novo desafio dos líderes e dos gestores inteligentes, né, que é como conduzir esse processo sem inibir que as pessoas continuem acelerando, né, a construção por caminhos, próprios, né, mas que sejam aplicados da maneira correta e direcionados e canalizados como a gestão, enfim, como a estratégia está conduzida. Uhum. Então, no teu ângulo de visão, como sendo um líder estratégico, né, como é que se lida com isso? Como é que o gestor ele consegue lidar? Ou ele não lida, ele simplesmente absorve e vai conduzindo? Ah, não, não pode ser assim. Bom, a tendência é que tudo vai mudar. A tendência é que a tendência vai mudar, né. Eh, o caminho para mim ele tá ligado à essência e à verdade. Quando a gente fica tentando fazer o pulo do gato, a tendência é que dê errado, né, porque não existe um pulo do gato, ou quando ele acontece, ele é um evento tão específico que a gente acha que aquilo é o que vai se aplicar para todo mundo, e não é bem assim, né. Bom, nesse ambiente diverso, volátil, conturbado, eh, não se sustenta aquilo que é falso. Ainda mais como você falou ali, com a superexposição que se tem para tudo, né. Então o começo é por aí. O dia a dia, como ele muda toda hora, a única forma de você enfrentar ele é se você tem a tua essência bem definida, ou seja, você tem a sua verdade, né, em essência bem definida, se você sabe realmente o que você é e para onde você está andando, né. E isso é o que precisa ser resgatado todos os dias com as pessoas, né. E nós mesmo, né, como, líderes também, nós temos que ter esses questionamentos todos os dias, porque nós também estamos suscetíveis às intempéries do tempo. Então a gente sempre tem que estar revisitando isso, né. Aceitar que as coisas mudam, né, mas que a gente não pode perder a nossa essência. Então a dica que eu dou aqui, né, é você ter essa essência muito presente, não ficar inventando coisas porque o mercado agora foi para aquele lado, agora o mercado vai para aquele outro lado. Se você for por esse caminho, a tendência é que não seja sustentável. Pode até dar certo, mas é
o 0,0001%. O que te mantém no jogo, quando a gente fala lá do jogo infinito também, né? Citando também o Simon Sinek, que é do livro que escreveu o conceito lá do Golden Circle, né? Que é do Comece pelo Seu Porquê. Ele também escreveu um outro livro que se chama O Jogo Infinito, né? Então, para você se manter no jogo, né? No jogo dos negócios, não tem como ser diferente se você não tiver muito bem alicerçado nos seus princípios, né? No seu propósito. Então, é por aí. E a gestão do dia a dia, ela tem que ser baseada nesse propósito. E aí as mudanças como vão acontecendo, aí você tem para onde apontar a sua vela para poder seguir para o rumo correto. E isso me remete muito ao pensamento de que, a gente está em constante evolução mesmo, né, Lucas, assim, nós pessoas, seres humanos e especialmente, em ambientes em que a gente tem desafios diários, né, todos os dias a gente é desafiado para isso, Uhum, né. E em posição de liderança a gente, nunca está não desafiado, né, a gente uhum, está todo dia é um novo desafio, pode ser exatamente a mesma rotina, mas ela tem temperos diferentes, ela tem peculiaridades, ela tem que ter uma visão interna e externa, não tem como a gente, conduzir nada, nenhuma equipe e nenhum negócio sem ter esse misto, né, de uhum. temperos e informações que fazem parte do dia a dia para tomada de decisão, né. E eu acho que o último tópico, assim, que eu acho bacana a gente abordar, tá um pouco relacionado, Lucas, à autonomia na gestão. Uhum, Eu acho que um tempero importante da gestão inteligente é que o gestor inteligente, ele tem um viés de autonomia, porque ele tem que estar preparado para, no momento que for, propício, adequado, tomar decisões, uhum, obviamente fundamentadas, né, como tu bem disse aí nos porquês e nos valores dentro do seu próprio negócio, uhum, mas que ele tem essa autonomia para fazer as conduções, né. uhum, O tempo hoje, ele não é mais o tempo de ontem, uhum, né. Eu digo assim, os negócios, eles não têm mais o tempo que se tinha, até pouco tempo atrás, né. E a gente precisa estar constantemente fazendo essas tomadas de decisão, e elas precisam de fato ser sequenciadas pelas pessoas certas, né. uhum, Então a gente não pode mais ter figuras de liderança, uhum, nós temos que ter líderes de verdade. uhum, E esses líderes de verdade, eles têm a autonomia embutida e engajada ali, né, não tem como desconectar isso mais, né. Então a minha última pergunta para ti é se tu tá de acordo com essa visão, né, se tu de fato compreende dessa maneira, e se o teu dia a dia tá conectado com essa autonomia, assim, se de fato tu compreende que tu tem decisões diárias e que elas nem sempre estão, dentro de uma reunião de diretoria ou reunião executiva para tomar decisões, né. uhum. Bom, em relação a esse tema, eu entendo que a autonomia sim, ela é muito importante, mas ela tem um momento certo para ser dada, né. E a autonomia, quando você dá ou delega alguma coisa, ela não pode ser, no meu modo de ver, uma abdicação daquele determinado ponto, né. Eu vou tentar me explicar um pouco melhor. Eh, Quando uma pessoa entra num negócio, ela normalmente entra com um nível de motivação alto. Vamos supor, quando você contrata uma pessoa, ela tá com um nível de motivação muito alto, né, ansiosa para começar a trabalhar e colocar suas ideias em prática e assim por diante, né. Mas ela ainda não tem todas as competências, muitas vezes, né, tô dando um exemplo aqui, muitas vezes ela não tem todas as competências necessárias para exercer aquela função. Então, nesse momento, é extremamente importante você dar direcionamento para a pessoa, né. Então começar a dar um bom direcionamento e ir acompanhando ela na trilha. Quando a pessoa começa a ter bons conhecimentos, né, mas ainda não está totalmente preparada para fazer as coisas, né, é importante você começar a investir como se fosse num processo de coaching,
dessa pessoa, né? O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que dar ainda uma boa quantidade de direcionamento e você aí já tem que começar a dar um pouquinho de autonomia para ela lá, né? Depois que ela passa nesse processo de mentoria que você vai dando para ela vai começar a ter uma competência aumentada. Com essa competência aumentada, ela vai ter ainda algumas inseguranças para executar aquilo no dia a dia. Então, esse é um ponto de nós como líderes que a gente deve estimular as pessoas a tomarem decisão. Aí você vai aumentar o seu nível de apoio da tomada de decisão dela, né? O que eu quero dizer com isso? Você, como líder, enxerga que a pessoa já está num nível de conhecimento, né, de competência para a execução daquela tarefa, que é muito bom. Ela só precisa daquele empurrãozinho para dizer: pode ir que você está indo no caminho certo, toma lá a decisão, vai lá, né? Dá esse apoio para ela. Quando você faz isso, você começa a aumentar a confiança da pessoa, né? E quando o profissional maduro, competente, ele alia a competência e a execução, né? E a habilidade para executar, aí sim que começa a vir a autonomia, no meu modo de ver, tá? Então, esse é o momento da autonomia que o profissional está pronto, vamos dizer assim, para tomar as suas próprias decisões com base naquilo que a empresa, o setor, a sua competência diz respeito, né? Só que nesse processo da autonomia, como eu falei lá no início, você como líder não pode abdicar. Então é importante, no meu modo de ver, que a pessoa ela saiba que você está olhando, né? Para estar ali acompanhando ela no dia a dia, né? A partir desse momento você está dando uma autonomia para ela sem abdicar totalmente da responsabilidade. E isso cria um senso de companheirismo, de sinergia, que no meu entender é muito importante para um negócio. Super bem compreendido e é realmente é o caminho que eu vejo na prática, né, Lucas? E assim, usando como referências aqui o nosso ambiente, as nossas equipes, né, elas estão em processo de amadurecimento, inclusive dessa construção de autonomia, né? Uhum. E a gente vê aí em projetos grandes, que as pessoas, estão se mobilizando para isso, né? Uhum. Próprio exemplo que a gente traz aí da sustentabilidade, né? Então a gente tem uma construção de autonomia no pensamento da execução, né? No dia a dia, em práticas que a gente não precisa ficar exatamente conduzindo elas, né? Elas são de fato desempenhadas e o processo de tomar decisão ela está intrínseca, porque todo dia a gente toma decisões, né? Então eu diria assim que essa construção ela já está dentro da cultura, né? A gente já tem talvez esse modelo intrínseco ali, né? Esse modelo já bem construído, né? Eu acho, Lucas, que a gente teria muitos temas, muitos tópicos para abordar, né, da nossa experiência, da tua vivência, de toda a trajetória, que a gente tem a nível de gestão dentro do negócio, e até de bons exemplos que a gente pode trazer e de desafios importantes que a gente também viveu e acho assim que, nem tudo são flores, né, e a gente sabe disso em qualquer situação. Acho que eu gostaria, assim, que nessa fala final, tu trouxesse um pouco assim, que nem tudo são flores, né? Como é que foi o teu caminho, assim, nesse desenvolvimento, nessa jornada, né, Lucas? Faz alguns anos que tu faz parte da Carton Pack, faz sim alguns anos que tu também tá na área de liderança, né? Que tu tá no empenho e envolvimento de liderança, mas conte assim para aquele que está ouvindo e que até agora ouviu todos os lados bons, né? Todas as coisas que Uhum. foram bem construídas e que o resultado está aí, que a gente trouxe exemplos práticos, né? Mas e aquilo que no meio do caminho tu sentiu, poxa, será que é por aqui mesmo? Será que eu Uhum. tô fazendo o que meu propósito diz? Ou será que eu tô conectado com isso? Eu acho que é bem bacana tu passar um pouquinho dessa tua experiência também. Sim. Sem dúvida, ao longo da jornada, a gente tem muitas provações. E
E eu sempre entendi que isso faz parte do processo. Vamos lá, nem sempre tive clareza sobre isso, né? Mas olhando para trás, eu vejo como esses momentos de dificuldade foram importantes para moldar o profissional que eu sou hoje, né? Ah, quando a gente escuta isso no início da nossa carreira, parece conversa de maluco, mas não é. A gente não consegue crescer e se desenvolver se a gente não passar por dores. Isso é inerente do processo de pessoas que querem crescer e se desenvolver. E aqui eu não estou falando somente do ponto de vista profissional, estou falando do ponto de vista humano, das nossas relações, do nosso dia a dia, do nosso crescimento enquanto pessoa, né? O resultado, desculpa, o profissional que a gente se torna, ele acaba sendo um resultado de todos esses processos que a gente passa ao longo da nossa carreira, né? Então a minha carreira, ela também teve muitos questionamentos, teve muitas dores, teve muitos percalços, né? Mas, de novo, olhando para trás, são esses percalços, essas dores que eu mantenho na minha memória e que eu vejo que foram os maiores aprendizados, né? E isso, quando a gente escuta a história de grandes profissionais, a gente vê que todos eles foram forjados da mesma forma, né? Então, a má notícia é que para quem vai querer se desenvolver, vai ter dor. A boa notícia é que é muito gratificante e a gente vê que é isso que faz a vida valer a pena, né? Porque a vida é isso. A vida não é sempre um mar de rosas. A vida não é férias para sempre, né? A gente, nessa vida, a gente é tão gostoso quando a gente tem aquelas dificuldades e a gente olha para trás e vê como aquilo foi importante para nossa construção. Então é isso. Eu continuo encontrando as dificuldades no meu dia a dia, né? Mas eu aprendi com o tempo a valorizar as dificuldades, porque são elas que nos constroem como profissional, como pessoa, né? Como marido, como enfim, como filho. Então, é muito gratificante, sem dúvida. As dores, a gente tem que ser muito grato. Todos nós temos que ser muito gratos às nossas dores, porque ao longo do caminho a gente vai ver o quanto elas são importantes e significativas na nossa vida para a nossa construção. E a inteligência está justamente nisso, em ver e saber reconhecer tudo que já foi vivido, e também saber reconhecer que nas dores também há, o desenvolvimento e grandes oportunidades, né, Lucas? E eu acho que essa fala de encerramento, ela nos deixa ainda mais motivados, né, a olhar para caminhos futuros e olhar para negócios, né, de uma maneira em geral, pensando que é um processo, né, que é o processo e que os gestores inteligentes são aqueles que sabem passar por esses processos, gerando resultados positivos, decorrentes desses processos, mesmo que não tão positivos no momento em que estão vivendo. E isso, não é só uma questão de resiliência, né, que é uma palavrinha que eu acho que muitos gostam de falar, e a Uhum. gente mesmo fala muito sobre resiliência, mas vai mais além, porque a resiliência não te dá exatamente a palavra do aprendizado, dá apenas o suportar daquele Uhum. período, daquele momento. E a inteligência tá justamente no trazer o agregado que tu tá trazendo aqui como diferencial de passar pelos percalços do período, né, que a gente passa. Então eu te agradeço muito aqui pelas tuas falas, pela tua jornada, que sem dúvida ela já tem um tempo, mas ela está iniciando, eu quero dizer, Uhum. tem muito tempo ainda pela frente, né, Sem dúvida. e acho que a gente tem a felicidade de poder, compartilhar desses momentos, né, então eu diria que talvez outros podcasts surjam, né, para a gente falar sobre outros temas, tão importantes quanto esse, ou dividir, também nossas frustrações, né, Uhum. porque algo que eu defendo muito é o conhecimento, né, e o conhecimento ele não vem apenas das nossas experiências, né.
ele vem das experiências de outras pessoas, ele vem da divisão, da comunicação dessas experiências, né? E o que eu acho que a gente traz aqui com o podcast é justamente uma oportunidade de transmitir esse conhecimento, de falar um pouco da nossa construção como profissionais, como empresa, né, e também como filosofia, né, eu acho que Uhum. esse detalhe eu acho extremamente importante e eu acho que tem uma construção, filosófica por trás da ambição do podcast, né. Então eu fico muito feliz de ter pessoas, como tu, Lucas, que está acompanhando todo um processo de maturidade do negócio da Carton Pack, né, e que a gente está podendo construir juntos, né, um futuro sustentável para nós, para todos aqueles que estão envolvidos e, que a gente está plantando essas sementinhas, né, junto de outros tantos parceiros, fornecedores, clientes e vários outros que nos acompanham. Então, mais uma vez, obrigado Eu que agradeço, um prazer. e fiquem conosco para mais podcasts do Gestão Inteligente e Negócios Sustentáveis.